Olá, tudo bem? Me chamo Júlio, sou diretor aqui da Inove e hoje eu trouxe um convidado ilustre para o nosso InoveCast. Esse é o professor Paulo Rocha, foi o escritor, criador do conceito sincronismo organizacional. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito e como ele se mantém relevante, principalmente nos momentos atuais, nos dias atuais, com tanta revolução tecnológica, né, no mundo organizacional. Então, eu gostaria de dar boas-vindas ao professor Paulo, né, e ia pedir ele para se apresentar, falar um pouquinho dele para a gente. Tá certo. Bom, primeiro eu agradeço muito o convite, né, e essa é uma boa oportunidade para a gente falar sobre isso mesmo, e o podcast com o alcance que tem, chegar esse conceito a pessoas que normalmente não chegariam, né? Eu sou professor e, na realidade, eu sou engenheiro de formação, né? Professor, assim, por vocação e escritor por missão. Quer dizer, então, essa é a minha vida, ela é pautada nesses três pilares. E o sincronismo, ele nasceu de uma necessidade própria minha, como gestor de empresas, como empresário, porque nada me dava uma resposta ampla. Sempre tratava coisas separadamente. E no mundo não tem nada separado, né? Aliás, no universo, tá tudo está interligado. E para alguém que faz uma gestão da empresa, tem que estar muito claro três níveis de discussão que se entrelaçam, que é a estratégia de uma empresa, os processos dessa empresa e o fator principal, que são as pessoas. Se isso não tiver entrelaçado, tiver ligado e aí sincronizado, daí que veio o nome, o resultado não é de alto nível, não é de excelência. O esforço fica muito maior que o resultado. Muito bem. E eu conheci o professor Paulo há quase 10 anos, né, num evento relacionado ao sincronismo. Foram 2 dias de imersão e eu consegui compreender o conceito. E Paulo, assim, há quantos anos já existe esse conceito? Assim, há quantos anos você já trabalha com o sincronismo? Isso há muito tempo, sabe? Sim. Isso aí faz bastante tempo, desde o final da década de 90, né? A primeira inspiração sobre isso, né, ela aconteceu muito tempo atrás, até na época que eu estava na universidade, né? Estava assim, na engenharia, e aí me deu essa inspiração de questionar, de me insubordinar contra as coisas que se repetiam. E um grande simulador disso foi um carro que eu tive, né, um Fusca, né? Muita gente, pelo menos, já viu um Fusca, né? Mas na minha idade era o carro da época, que ele regulava, desregulava, saía do ponto, e eu percebia esses sinais. E sabia e ficava muito feliz, assim, até orgulhoso de saber consertar. Até o dia que veio essa revolta, eu falei, mas eu conserto, ele desregula, alguma coisa está errada, né? E aí, ampliando um pouco essa visão, eu percebi que tudo dá sinal de desregulagem, não só o Fusca, corpo humano, empresa e tal. E aí foi a primeira inspiração. A partir daí, foi juntando as coisas, né? Na medida que eu fui evoluindo na minha carreira de estagiário a presidente de empresa, nesse meio tempo entre um e outro, né, nessa caminhada, eu percebi essa necessidade de juntar, sincronizar, né? Cabeça de engenheiro, sincronizar, aí saiu o sincronismo, que no início eu utilizei, né, para uso próprio. Depois que ele se expandiu, isso tomou um rumo, até, confesso, maior do que eu esperava, que me fez sair, né, do mundo corporativo para divulgar isso e, principalmente, como médico de empresa, aplicar isso nas organizações. Legal. E você trouxe algo que eu sempre achei muito curioso sobre o sincronismo, porque os especialistas que aplicam a metodologia nas empresas, você os compara como médicos. É verdade. Os médicos de empresa. Isso, né? Mesmo. E como médico de empresa, sim, Paulo,
Quais são os sintomas que você identifica quando uma empresa ela não está sincronizada? Olha, eu tenho até um teste, né? Assim, que eu faço isso nas empresas, com algumas perguntas nesses 3 níveis aqui. Mas, assim, o mais aparente visual é quando eu chego na empresa e observo as pessoas entrarem na empresa. Né? Então, tem algumas empresas que até filmamos isso como parte do início do trabalho, que parece que elas estão entrando para a forca, tá certo? Então, se as pessoas entram na empresa com esse semblante, alguma coisa está errada, esse é um sintoma visual, né? E além do sintoma visual, tem aqueles indicadores, né, que assim, tem alguns vitais. Então, quando eu vou na empresa, né, toda empresa tem lá alguns indicadores que são vitais mesmo para a saúde da empresa, olhando como médico. E aí, a avaliação desses indicadores vai me dar o nível de sincronismo ou quanto que a empresa está desregulada. Sim, e por experiência, assim, uma vez que identificado, né, que a empresa tem um desafio em relação ao grau e ao sincronismo, ou seja, ela precisa de estar mais sincronizada, que tipo de ferramentas, ou como que a gente orienta uma empresa que está desregulada, a gente colocar ela nos trilhos, né? Inclusive tem um livro verdade, né, que o senhor escreveu, que é como colocar a sua empresa nos novos trilhos. Verdade, verdade. Esse livro, né, ele conta a experiência que eu tive numa organização que estava desregulada mesmo, assim, né? E aí foi como a introdução desse conceito fez ela entrar nos trilhos, né? Assim, relembrando o livro, contando isso, o primeiro impacto foi convencer o presidente, que na realidade ele chegou até mim e perguntando assim, vem cá, eu soube disso e como é que é? Então o primeiro convencimento foi dele e a partir daí a minha incumbência foi convencer a diretoria. Quer dizer, a primeira resistência é com a diretoria, muitas vezes, que ao invés de tentar consertar, pensa muitas vezes em explicar por que está errado. Então, essa é a primeira parte de conscientização. Então, eu tenho feito isso com palestras, com sala de aula, e eu uso uma ferramenta que está num dos livros, nesse também, mas está no livro original, que é o Sincronismo Organizacional, que tem esse nome, que é o retrato falado. O retrato falado é como se fosse um diagnóstico de imagem da empresa com o exame de sangue, tá certo? Com os indicadores, o levantamento, né, dos números da empresa. Então, essa é a primeira constatação. É a partir daí, né, que se começa a regular a empresa, né, a criar projetos assim estratégicos, projetos estruturantes, e aí acompanhar esses processos e verificar aí a transformação da empresa, né? Uma transformação gradual e consistente. Sim. O livro conta bem essa história. Muito interessante. Nós vamos deixar referenciado aqui, após o podcast, os livros. Inclusive, a gente pode, através da Inove, fazer a comercialização desse livro para o professor. Após aqui o podcast, a gente inclusive vai lançar um curso online, né? Ele já está aí prestes a lançar. Nós regravamos, porque além das obras do professor Paulo, dos livros, nos anos 2000, o senhor lançou também um DVD, na época, né, que tinha os vídeos, e aí isso possibilitava que as pessoas entendessem um pouco mais e conseguissem aplicar no estudo de caso prático o conceito, né? Verdade. E esse DVD teve 2 propósitos, assim, né? Um deles é deixar isso registrado, deixar isso como um treinamento no início assim, do EAD, da instrução à distância. Mas o objetivo principal meu é que esse DVD chegasse como chegou a lugares distantes do Brasil.
Legal. porque estava muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, Minas, né? E o DVD, a intenção é que ele chegasse nos extremos do Brasil, naquelas pessoas que talvez não tivessem oportunidade, não teriam oportunidade de participar ou de conhecer essa metodologia. Legal. E agora estamos lançando ele online e a gente vai continuar mais, né? a atingir esse objetivo agora através do Inove Academy. E aí, Paulo, eu quis falar do DVD e quis reforçar porque o conceito do sincronismo ele tem muitos anos, né? E às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas é um conceito que surgiu lá na década de 90, né? E hoje o mundo é outro, né? Hoje tem a inteligência artificial, hoje nós temos novas tecnologias. E o principal questionamento que pode surgir vindo das pessoas é o seguinte, o quão pertinente ainda é o conceito e se ele mudou, né, desde a sua criação, dado a mudança que a gente teve de cenário no mundo, né, principalmente no contexto dos negócios e da tecnologia. Então, acho que uma boa pergunta a se fazer hoje é, o que mudou, se mudou algo do conceito original, professor? Olha, tudo na vida evolui mesmo, né? Então, eu na minha idade, eu assim, participei de muitas evoluções. Quando eu fiz engenharia, era régua de cálculo, tá certo? E depois veio aprimorando, veio a calculadora científica, mas o cálculo continua o mesmo, tá certo? Então, mudou a forma e a rapidez de fazer esse cálculo, mas o conceito do cálculo, né? Ele permanece o mesmo. Eu posso fazer tabuada. Meu neto uma pergunta lá, eu presenciei ele perguntando para a Alexa quanto era 8 vezes 9, tá certo? Aqui, né? Então, os instrumentos, a velocidade aumentou, né? Com a tecnologia, com o IA, com tudo que a gente tem hoje à disposição. Mas o conceito é o mesmo. É aquele olhar, né? O olhar assim abrangente, né? Um olhar de contexto, né? Aquela visão holística da organização permanece. E com essas ferramentas, né? com os BIs, a análise dos dados fica muito mais fácil, tá? Fica muito mais rápido e confiável também. Então, o que mudou foi a velocidade de eu ter o diagnóstico. Perfeito. Tá? Porque os números chegam para mim mais rápidos, né? E aí, como médico, você analisa, como se analisar um exame de sangue, né? E ele ficou muito mais rápido isso. Perfeito. E eu acho que um ponto também importante para falar é sobre o novo contexto, né? O mundo como ele está hoje, as evoluções tecnológicas, né? É que se a empresa não estiver sincronizada, eu acredito que ela vai ter muita dificuldade em adotar tecnologias. Ou ela vai fazer muitos investimentos em tecnologias, talvez de uma forma equivocada. Então, como que sincronizar uma empresa, né, e como passar por um processo de análise mais ampla do negócio pode, inclusive, acelerar assim, a adoção de tecnologias no negócio, né? Como você tem visto isso hoje nas empresas? E isso eu encontro sempre, né? Quando a gente faz o retrato falado, né? Que a gente posiciona a empresa, a gente vê o que ela é de fato, e as pessoas se surpreendem, porque tem a empresa de fato e tem a empresa que está na cabeça das pessoas. Num desses livros, eu fiz uma analogia muito forte, que será que a empresa que está na cabeça do presidente, do acionista, é a mesma empresa que está na cabeça dos funcionários? E a constatação não é a mesma, né? E aí, quando não é a mesma, as pessoas escutam outras vozes além da voz do presidente, que é traduzida pela estratégia muitas vezes. E eu chamei esse fenômeno, essa síndrome de esquizofrenia organizacional, onde tem muitas vozes dentro da empresa e não tem uma convergência, né? Então, o retrato falado, né, pelo mapa de contexto, pela análise do cliente, fornecedor, todos os elementos que compõem, né, esse ecossistema onde a organização está inserida, tem que ser entendido da mesma forma. E uma vez que se tem assim uma visão única e compartilhada da empresa, bom, nós somos assim, nós temos um mérito, chegamos assim, né? Isso não pode ser menosprezado. Agora, o que nós queremos ser?
E nessa diferença entre o que nós queremos ser e o que nós somos, é aí que se montam os planos, né? Legal. E os planos vão desde a divulgação melhor da estratégia, as mexidas nos processos e também as pessoas, né? Que tipo de pessoas eu quero para essa nova jornada, para esse novo desafio. E aí, né, é uma revolução na empresa. E isso as empresas precisam cada vez mais. Se os negócios eles não têm esse olhar, eles ficam ultrapassados, né, exatamente. Professor? Eu gosto muito de uma alusão que o senhor faz em relação a essa análise do de para, né, ou da fotografia atual para o que eu quero ser. O senhor costuma dizer que esse é a definição do endereço do Waze. É verdade, né? esse aplicativo, né, ajudou muito na explicação lúdica aí do Depara, né? Porque quando a gente fala que o sincronismo é o alinhamento entre a estratégia, os processos e as pessoas, né? Bom, isso assim fica no campo teórico, precisa uma abstração muito grande para ser entendido. Mas quando você dá um exemplo prático, lúdico, assim você encurta o aprendizado e a percepção. Por exemplo, né? Você tocou o endereço do Waze. Quando nós saímos hoje do hotel e colocou o endereço do Waze para vir aqui, né? Teve uma decisão por detrás. E essa decisão é estratégica. Eu decidi que eu quero estar em tal lugar. E aí vem o aplicativo, a tecnologia, e me ajuda. Coloco o endereço. Quando eu coloco o endereço no Waze, ele vai me dar os caminhos, né? E os caminhos são os processos. Tá? Então, tem o caminho mais curto, o caminho com pedágio, sem pedágio, né? E aí tem o condutor. Com quem que eu vou? Né? Com quem que eu vou nessa jornada para, junto nesse caminho, nos processos, atingir o meu endereço, ou seja, chegar no para, né? Aquela decisão da minha empresa no futuro. Perfeito. Eu acho que essa alusão do Waze, então, ela envelopa bem essa parte da nossa conversa em relação à tecnologia e ao conceito do sincronismo, né? Porque no passado nós não tínhamos essa facilidade do Waze, né? Ia ter o mapa. Né? Ia ter então, o mapa. Ia seguir o mapa, né? Você demoraria mais para chegar, o nível de erro era muito maior. Agora o Waze te dá o rerouting, né? Você errou, ele te traz. Né? Por quê? Porque você tem convicção que você quer estar naquele endereço. O como não pode influenciar, a dificuldade do como não pode influenciar o que, aonde eu quero chegar. Perfeito. Um dos ensinamentos também do conceito, Paulo, do sincronismo, é a questão de inverter a tendência negativa da curva. Então, ensinar a gestão a inverter a tendência negativa da curva. Né? E o que você tem encontrado nas organizações em relação a postura de uma forma geral da gestão? Esse é um ponto bastante sensível, porque muitas vezes em reuniões de avaliação e de conselho se traz um PowerPoint ou se projeta o sistema onde eu tenho os números e se analisa os números deles para ele mesmo, né? Que eu chamo isso de autópsia. Se está bom, já está bom, se está ruim, já está ruim. Quer dizer, não dá para se fazer mais nada. E eu costumo colocar isso num gráfico. Quer dizer, então, os gestores assim, né, têm que se acostumar a olhar gráfico. Por exemplo, né, eu, quando olho o faturamento da empresa, eu vejo a evolução dele. Né? Se olhar uma planilha com um número é uma coisa, mas se olhar a evolução, o gráfico é outra coisa. Dá para perceber o ângulo de subida, se ele tá estável, se ele está caindo. Mas isso não é suficiente, aí eu tenho que combinar gráficos. Né? Coloco então margem. Se o faturamento está subindo, né, e a margem está caindo, eu estou perdendo produtividade empresarial, por qualquer motivo, justo ou não. E aí vai se aprofundando nos exames, aqui, até chegar naquela causa, ou naqueles motivos que estão puxando para baixo. Né? Quer dizer, então, não assim, culpando quem fez isso, mas olha, é assim, o exame de sangue deu isso, qual é o remédio que a gente pode fazer? Alguns são mais amargos e outros são mais de vitaminas aqui para a empresa continuar do jeito que ela está.
Perfeito. Então, eu vejo isso, assim, um dos ensinamentos, assim, que marcam muito quando a gente conhece a fundo a metodologia é essa mudança de como, inclusive, enquanto gestão, nós enxergamos o desempenho do negócio. Porque eu já vi, né, muitas composições de indicadores, métodos de avaliação, até do alcance de uma estratégia de uma empresa, muito pautados em um indicador ou em apenas uma dimensão de sucesso. Faturamento, né? É muito clássico, a empresa que mede o sucesso pelo faturamento. E muitas vezes a gente não tem uma visão que a gente confronta ou cruza um ou dois ou três indicadores como o sincronismo nos ensina a fazer. Então, é a margem em relação confronta ou cruza um ou dois ou três indicadores como o sincronismo nos ensina a fazer. Então, é a margem em relação ao faturamento, né? É o capital de giro em relação ao faturamento, e aí a gente entende o faturamento crescendo, qual que é a tendência do crescimento do meu capital de giro. Ele cresce proporcional ou ele evolui de forma desproporcional? Então, essas leituras que são o exame de sangue, né, é aquele mesmo alerta, como se a gente faz um exame de glicose para saber se a gente está num pré-diabetes, né? Então, ele ensina muito a gestão a olhar. Porque o que eu tenho muito visto, às vezes, é que as empresas elas são avaliadas, né, e o desempenho das pessoas da mesma forma apenas por um ângulo ou por uma variável. Né? E isso acontece muito também no nível operacional. Sim. Sabe? As pessoas ficam lá nas suas áreas, né, e se enclausuram nas áreas, e a visão do mundo dela é pela janela da área que ela está, né? E eu tenho visto janelas pequenas e fechadas. As pessoas acabam enxergando o mundo por uma fresta aqui, né? Enxergando a empresa por uma fresta. E aí eu coloco essa combinação de indicadores para as áreas operacionais também. Tem um caso muito interessante que as pessoas lá estavam... O desempenho estava indo, né, não tão bom. Fala, mas o que você precisa? Preciso de mais gente. Tá? Quer dizer, então sempre a solução é convencional, precisa de mais gente, mais equipamento. Aí quando você coloca os indicadores do tipo, olha, o custo do meu pessoal está subindo desproporcional ao faturamento. Eu conhecendo isso, eu teria até constrangimento de pedir mais gente, tá certo? Aqui. Exato. Então, mas se eu não vejo isso e estou pensando só em mim, na minha área, no meu umbigo, aqui, eu peço mais gente. Exatamente. Tá certo? Então, eu tenho que sair do convencional. É isso aí. Eu vejo muito, né, quando a gente aplica o conceito, porque a gente aplica ele junto, né, professor? E como que as caixas, às vezes, elas ficam muito isoladas, né? Então, a produção, ela só é medida por indicadores de produtividade, né? Sendo que, às vezes, a urgência organizacional é vender, né? Eu preciso vender mais. Isso. E, às vezes, a margem também. Né? Então, eu tenho combinado nas áreas uma cesta de indicadores. Tá? Teve uma empresa recente, sabe qual é? Que nós colocamos o indicador pertinente à área, porque você sempre tem alguns operacionais pertinentes à área, mas colocamos 1/3 de cada indicador na cesta de avaliação da pessoa, começando por aí, né? Colocando a necessidade de capital de giro. Tá? Então, todas as áreas têm influência no capital de giro. Tá? Então, por exemplo, se eu deixar para fazer hoje, para fazer segunda-feira, e a nota fiscal ela é emitida na segunda-feira, perdi 2 dias de capital de giro, porque né, a cobrança é a partir da nota fiscal emitida. Sim, em determinadas organizações, 1 dia de capital de giro é casa de milhões. É muito. Principalmente nessas empresas de capital intensivo. Né? Então, todo mundo tem influência né, no capital de giro. E isso abre, as pessoas se surpreendem o quanto elas são influentes. Exatamente. Né? E aí eu tenho batalhado até missionariamente que o importante não é o que a pessoa faz mesmo. Né? O mais importante é o que ela entrega. Aqui. E muitas pessoas ainda estão focadas no fazer. Porque a gente vem de uma cultura onde o fazer está centrada no fazer. E parece que quanto mais você faz, mais importante você é. E isso está mudando, e eu tenho batalhado muito nas empresas. Olha, fazer é importante, mas o mais importante é a tua influência. Qual a tua influência no capital de giro, qual a tua entrega para outra área, porque isso, você está olhando o negócio em si, você está abrindo a tua caixinha
e olhando a tua influência no negócio. E todos nós temos influência no negócio. Outro ponto que eu sou fascinado dentro do conceito do sincronismo é a questão do princípio ativo das organizações. É verdade. Que é um conceito, né, dentro do sincronismo que eu particularmente sou apaixonado. Então eu gostaria que aproveitar a oportunidade, professor, e você contar para a gente como que foi esse aprendizado, né, e essa descoberta de que cada negócio ela tem um princípio ativo, né? Isso. E que muitas vezes é desconhecido pelas pessoas da própria organização. É verdade, é verdade. Né? O princípio ativo ele está ligado à lógica, né? A lógica que decide as decisões. É pelo princípio ativo. Se a gente fizer uma comparação com os remédios, o princípio ativo na fórmula é 0 alguma coisa, o restante é massa, é líquido que envolve aí esse princípio ativo, mas que faz todo o resultado, né? Que faz toda a diferença para a organização. E tem alguns princípios ativos de empresa. Por exemplo, numa empresa, assim, numa tecelagem que nós estávamos discutindo a estratégia, o princípio ativo foi excelência operacional, a máxima utilização da infraestrutura instalada. Tá? Quer dizer, então todo mundo tem que estar ligado aos teares não parar. Tá certo? Porque quanto mais eles trabalharem, mais ou menor é o custo, porque eu estou ocupando o equipamento na sua plenitude, na sua capability, né? E às vezes a pessoa para por parar. Não tem essa percepção, né? Uma outra rede de fast food que nós definimos que o princípio ativo era conveniência. Perfeito. Porque quem vai para isso lá está com pressa. Tá? Aqui, então, não adianta eu ter produtos que não, né, tipo de serviço que não se enquadra. Então, esse princípio ativo tem me ajudado muito na interpretação e no diagnóstico do retrato falado. Perfeito. Alguns exemplos a mais, né? Uma transportadora, o caminhão tem que estar rodando, isso, né? Não pode estar na garagem, né? Você sabe dessa aí, né? Que nós trabalhamos junto, né? O princípio ativo é caminhão rodando e cheio. Sim. Quanto mais o caminhão rodar e quanto mais cheio ele rodar, influencia positivamente todos os outros indicadores. Perfeito. Essa é uma sacada que eu acredito ser fantástica. E o que mais me surpreende é muitas vezes as pessoas dentro do próprio negócio não conseguirem assimilar. Eu acho que um processo como esse de retrato falado, de sincronizar uma empresa, ele passa por trazer esses pontos às pessoas, né? E como que você tem visto assim a resistência, principalmente quando a gente começa e a gente consegue entender um pouco melhor a lógica de cada negócio para a gente disseminar isso da organização? Nós estamos, e foi uma evolução, né? Mas nós estamos muito presos a frases de efeito, tipo missão, visão, valores, que se você olhar muitas empresas, as frases são parecidas, né? Mas há uma distância muito grande dessas frases, né, para a realidade da empresa. Então queremos ser os melhores, valorizamos o cliente, valorizamos isso. E quando eu faço a pergunta, o que te preocupa? Não vem o cliente. Vem as preocupações operacionais, me preocupa a mão de obra, me preocupa tudo. Mas a missão está lá, satisfazer as necessidades do cliente. Somos uma empresa de soluções para o cliente, mas internamente o cliente não entra, não está pautado nas reuniões. E acaba sendo algo muito contraditório, né? E aí você tem que vencer essa resistência, né? Porque o eixo do conhecimento agora mudou. O que eu tenho que trabalhar agora é em função das necessidades do meu cliente. E para isso a estratégia tem que dizer quais são os meus segmentos prioritários, né? Para que eu tenha que eu consiga tratá-los de maneira conveniente. Né, tratar os diferentes de maneira diferente, de tal forma que todo mundo fique satisfeito. Sim. Agora, professor, além do sincronismo, né, o senhor tem outros livros de sua autoria. Verdade. Né? E aí eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre as suas outras obras, né, além do sincronismo. Verdade. Eu tenho, assim, desafios. Né? E um dos desafios meus, também é missionário, mas esse faz parte da minha devolução para a sociedade,
é o cuidar de casais, né? Olha aí. Tá certo? Tanto pré-casamento como pós-casamento. E eu acompanhei muitos anos na Igreja Católica os cursos de noivos, né? Muitos anos mesmo, mais de 15, acho, tá beirando a 20 anos isso. Isso me deu uma experiência muito grande de ver como as pessoas vão para o casamento. E vão muito despreparadas aqui, né? E aí eu concluí que só o amor não é suficiente. Então as pessoas precisam ter ferramentas. E nesse curso eu tive abertura muito grande de fazer um programa baseado nas necessidades dos casais. Assim, né? E aí saiu um conceito que está até num dos livros, que chama Índice de Conjugalidade. Porque eu fiz uma pesquisa, isso por volta de 2013, por aí, e nos cartórios, pelo IBGE, 48% dos casais não completavam 10 anos. Olha. Cara, pô, mas por que se todo mundo foi lá, né, na mesma igreja, no mesmo dia, uns conseguem, outros não conseguem? O que tem atrás disso? E eu vi, né, 5 pontos fundamentais que persistem até hoje nos casais que eu acompanho. E esses 5 pontos que dá o índice de conjugalidade, aqueles pontos vitais para o casal. E eu criei exercícios para isso, diferente de uma DRE, tá certo? Criei exercícios para isso e tenho ajudado alguns casais nesse sentido de aprimorar, de aumentar o grude entre eles para vencer todas as intempéries da jornada, né? Perfeito. E é curioso como que isso é semelhante às organizações. Perfeito. Porque aí a gente entra em uma esfera em que se também a gente não tem esse índice, né? E aí a gente poderia dar um outro nome corporativo, mas também as coisas não funcionam dentro da empresa. Então mostra que como que tudo no mundo é interligado, né? Exato, exato. Eu acho que um pouco tem a ver do outro e o outro tem um pouco a ver do assim. Sim, nessas coisas estão entrelaçadas. Total. Então esse é um desafio. O outro desafio é a quebra de paradigma do que o avô, né, ele estraga o neto. Tá? Então eu me incomodei muito com esse paradigma aí, né? E para mim o avô, né, ele é o elo dos valores para a criança. Numa época que os pais estão trabalhando de noite e não têm o tempo que gostariam de dedicar à criança, muitas vezes a educação é terceirizada aqui. E aí o vô entra nisso. Então eu tenho muitos livros sobre isso, onde a criança tem lá os seus problemas, as suas questões, e o avô, né, tem a habilidade de conduzir a solução para essas crianças. Então tem uma coleção chamada Aventuras de Tumbão. Tumbão é um personagem, é uma criança que recorre ao avô nas dificuldades. Legal. E o avô consegue navegar com ela assim, até a solução, uma solução ética e uma solução com os valores da família representada. Perfeito. Então essa é uma linha. E a outra linha também que esse foi o mais recente lançamento, que já está na 2ª edição, é como conseguir minha bicicleta. Né? Que eu estou querendo introduzir nas crianças esse conceito de empreendedorismo, do esforço, de que nada cai do céu. Então esse livro é muito interessante, porque a criança queria uma bicicleta de aniversário e o pai, com as dificuldades, falou, olha, não tenho como comprar, né, essa bicicleta que você quer, uma bicicleta sofisticada. Falou, pede para o seu avô. E o avô, né, assim, falou, bom, eu te dou a bicicleta, só que eu te dou metade. Metade você vai ter que batalhar. Então eles criaram um plano de funding, né, para obter esses recursos. E o menino comprou a bicicleta antes até do aniversário. Né? E a lógica toda que está por detrás, o princípio ativo que está por detrás é que nada cai do céu. Né? Você tem que ir atrás. E indo atrás estruturadamente você consegue. Que maravilha, porque é uma excelente maneira de a gente preparar os profissionais do futuro.
É né? verdade, Então, é verdade. preparando os netos, teremos excelentes profissionais no futuro. E eu estou preparando nisso o segundo volume, que essa criança, desse personagem do livro, que é o Milo, né? Ele chega para o avô 2 anos depois, já com seus 14 anos, né? Ali, e fala: vovô, eu quero abrir um negócio, né? E eu estou assim nesse trabalho de traduzir um plano de negócio na linguagem de um jovem contemporâneo, Legal. tá certo? De 14, 15 anos. Legal. Bom, foi excelente a conversa. Acho que deu para a gente trazer muitos conceitos e conhecer muito mais do professor Paulo. Tinham coisas que eu sempre, numa conversa com o professor, eu acabo aprendendo e descobrindo, né? Então, como que é legal essas conversas, e nesse formato aqui que a gente fez hoje, acho que foi muito bom, foi muito produtivo, né? Então, eu gostaria agora de deixar um momento aí para o professor Paulo fazer um fechamento, se ele quiser trazer algum ponto, né, que ele gostaria de adicionar aí a nossa conversa, aproveitando esse momento. O momento assim de fechamento é mais de agradecimento a essa oportunidade aqui que você me dá para falar, né, aquilo que brilha meu olho, assim, né? E eu deixo também uma mensagem que está no final de um dos meus livros, que é: olha, é possível, fazendo direito e com vontade, aumenta muito a chance de dar certo. E nós precisamos fazer com que as coisas deem certo, né? Então essa é a minha mensagem final aí. Muito bom. Agradeço, professor Paulo, professor que eu admiro muito, e fico muito feliz de estar conosco aqui nesse episódio do Inovecast. Agradeço a você que assistiu. Procure aí pela Inove nas redes sociais, no Instagram, Inove Consultoria, no LinkedIn, e acompanhe aí, porque o tema do sincronismo organizacional, mais do que nunca, está na nossa pauta, né? Esse relacionamento com o professor Paulo, essa parceria, ela vai crescer cada vez mais. E conte com a Inove e o professor Paulo para que a gente sincronize cada vez mais as organizações. Muito obrigado e nos vemos no próximo Inovecast. Ok, muito obrigado. Fiquem todos com Deus.